Olá, minhas crianças. Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Estamos agora com um novo cenário do Ambuplay. E vocês vão notar várias coisas se mexendo nesse cenário. Ele é um cenário interativo. E a cada vídeo vocês vão perceber muitas coisas novas nele. E hoje vamos ter uma creepypasta que vai mexer com a sua mente. Te fazer questionar o que é real e o que não é. Porque afinal de contas, não é porque passa na sua mente que não seja real. E só os melhores da Legião do Medo já deixa aquele like de início para apoiar. Porque eu não sou um, eu sou uma legião. Em 1988, eu tinha um novo emprego docente em uma nova cidade. Para poupar dinheiro, me mudei para uma pequena casa que estava para alugar. Meu companheiro de quarto, Carlos, era agradável o suficiente e nós dois nos demos bem facilmente. Eu me mudei e encontrei um quarto muito bom. Enquanto desembalava as minhas coisas, eu me deparei com uma velha fotografia emoldurada. 3 homens vestidos como enfermeiros do hospital, e eles estavam sentados na sala da casa. Estes 3 homens haviam morado na casa que eu estava alugando. Eu não queria jogar fora a fotografia, não me parecia certo, mas não queria também mantê-la. Então escolhi pendurar a imagem na sala de estar como uma decoração e um lembrete da amizade que um dia floresceu naquela casa. Como se um dia nossa amizade também chegasse àquele nível. Na primeira noite eu fui acordado por Carlos tropeçando ao redor, na obscuridade daquele quarto. Liguei as luzes e vi. Eu percebi que ele estava dormindo e andando. Que estranho! Chamei o seu nome e finalmente ele acordou, confuso com o que estava acontecendo. Me pediu desculpas e disse que isso nunca tinha acontecido com ele. Casos de sonambulismo são normais. E ele estava tremendo muito. Então me disse que estava tendo um sonho vívido e que foi o sonho mais bizarro que ele já tinha tido em sua vida. Em seu sonho, ele estava em um hospital com uma mulher, uma paciente. Estava segurando a sua mão e levando-a pelo corredor, como se a mulher quisesse que ele visse algo. Geralmente em sonhos nós vemos coisas que a nossa mente cria. Na manhã seguinte eu fui para um jogo de futebol americano, que eu tinha marcado com meus primos. E olhei um edifício abandonado a poucos metros do quarteirão. O edifício era enorme, as janelas quebradas e as portas acorrentadas. Não havia sinais na parte externa do edifício, mas por todas as aparências externas que eu poderia ver, parecia ter sido um hospital. Eu estava olhando para o prédio, como se estivesse uma espécie de transe, quando notei que havia algo, ou alguém, olhando para mim na janela do 5º andar. Assim que eu fiz contato visual, aquela pessoa desapareceu. Aquilo me assustou pra caralho. E naquela noite, quando eu e meu amigo de casa sentamos para assistir um filme, beber um vinho e conversar, ele trouxe o seu ex-namorado louco. Sabe, ele era gay, mas isso não era da minha conta e eu acredito que nem seja também da de vocês. Mas vamos lá. Eles riram muito e acabaram indo embora. Passou um tempo, ele voltou e ficou observando tudo aquilo. Ele prosseguiu me dizendo que o seu ex teve um problema mental há muito tempo atrás e estava tomando medicação. E que tudo estava melhor entre eles. Aquilo me deixou um pouco intrigado, porque é complicado quando você não conhece uma pessoa e vai descobrindo seus segredos e envolvimentos.
O ex-louco dele acabou me contando que o meu amigo de quarto tinha alguns problemas também, e que às vezes ele acordava no meio da noite um pouco agressivo. Mais tarde, quando fui dormir, ouvi um estrondo fora da minha janela. Eu olhei para trás da cortina e vi Carlos saindo da varanda, quebrando um vaso de flores enquanto ele se movia. Abri minha janela e gritei seu nome. Carlos! E ele não respondeu. Ele estava andando na rua em direção ao hospital abandonado. Eu acredito que ele estava tendo uma crise de sonambulismo. Sua mão estava estendida como se ele estivesse sendo guiado por alguma força invisível. Eu joguei algumas roupas no meu corpo e corri para fora da casa gritando o seu nome. Carlos! Ô Carlos, cara! Velho! Sai da rua, mano! Porém, por algum motivo, ele não me ouvia. Quando eu cheguei perto dele, ele conseguiu entrar pela porta daquele hospital abandonado. Por algum motivo, a porta que estava trancada já não estava mais. Eu estava com muito medo de entrar naquele hospital depois dele. Eu hesitei. E acredite em mim, eu lamento até hoje. Então eu respirei fundo. Criei coragem e entrei. Entrando no hospital, eu fui saudado por uma mulher idosa. Parecia ser uma sem-teto. Perguntei se ela havia visto alguém entrar naquele local, e tudo o que ela fez foi sorrir para mim e se virar. Um sentimento de pânico bateu em minha alma. O sentimento de que algo estava errado era esmagador. Olhei para o hospital e um medo começou a dominar a minha alma de uma forma que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Saí daquele lugar e vi meu amigo de quarto pendurado em uma janela no 5º andar. Eu gritei o seu nome. Carlos! Pelo amor de Deus, sai daí! E eu nunca esquecerei o olhar em seu rosto. Um terror que eu não sei te explicar. Carlos continuava se inclinando pela janela e olhando para baixo como se tivesse medo de alguém que estava ali no 5º andar. Às vezes ele olhava para baixo, às vezes para mim e às vezes para dentro. Eu chamava o seu nome de forma desesperada, enquanto eu o via escalar aquela maldita janela e pular. Não! Não, não, não! Carlos havia se matado na minha frente. E tudo o que eu podia ver era o seu cérebro espatifado perto de meus pés. O sangue e aquele cheiro horrível que há. A polícia chegou e eu fui levado para a delegacia, ainda com o sangue de Carlos no meu Nike branco. Eu fui interrogado por horas e horas. O ex-namorado de Carlos chegou na delegacia e apresentou os problemas psiquiátricos que Carlos tinha. Uma semana depois, eu vi o seu obituário no jornal. E no artigo, eles falavam que Carlos havia se matado perto de um hospital abandonado, que antigamente era um hospital psiquiátrico. Eu não conseguia dormir. Até que do nada, 10 dias depois, permanecendo na mesma casa e no mesmo quarto que eu dividia com Carlos, eu consegui adormecer. Eu tive um sonho muito estranho. Eu estava andando pelo corredor de um hospital. Uma mulher com um vestido estava segurando a minha mão. Estava me guiando para algum lugar. E ela continuou olhando para trás, para ter certeza de que eu ainda estava seguindo. O estralar de dedos e a voz de um homem me assustou. Eu estava sonhando. Eu estava dormindo e andando.
Eu tinha andado os 4 blocos de minha casa até a rua do hospital abandonado. Um homem quase me atingiu com seu carro. Se ele não tivesse me acordado, eu não tenho certeza do que teria acontecido. A ideia de dormir agora é algo terrível. Tanta coisa aconteceu em tão pouco tempo que eu tentava me manter acordado o maior tempo possível. Mas eventualmente, não adiantava quantos remédios eu tomava ou quantos litros de Red Bull. Uma hora o seu corpo tilta. O seu corpo entra em pânico completo. E o sono vem. Uma hora ou outra você vai cair nos braços de Morfeu. E eu caí. O sonho. O mesmo sonho de estar no hospital se repetiu. Desta vez, quando eu acordei, eu não estava na minha cama ou de pé na rua. Eu estava na cama de hospital. Em uma cama horrível dentro daquele hospital psiquiátrico. Assustado, andei pelos corredores tentando encontrar as escadas e sair. Mas não encontrei nada. Eu ouvia vozes abafadas e gritos vindo de todos os quartos vazios que alinhavam entre o corredor. Eu virei em um canto e fiquei face a face com 3 pessoas vestidas como pacientes. Uma paciente era a mulher do meu sonho. Eu me afastei e disse a mim mesmo que eles não eram reais. Se eu os ignorasse, eles iriam embora. Eu continuei procurando a saída e ouvi outra voz gritando por trás de uma porta. Havia um brilho alaranjado rastejando para fora daquela porta e através da pequena janela. Olhei para dentro e o rosto de um homem estava lá. Seu rosto estava queimado, horrivelmente queimado. Ele me implorou para deixá-lo sair, mas eu não conseguia tocar naquela porta. E eu me virei e vi os mesmos 3 pacientes que eu tinha visto. Um a um, os 3 aproximaram daquela janela e saltaram. Olhei pela janela, mas não os vi. Eu vi 3 guardas correndo do edifício em pânico. Eu gritei por eles, mas eles não pararam. Foi quando eu senti o cheiro de fumaça. E eu me virei e vi as chamas laranja esticando para fora daquela porta e a fumaça enchendo cada corredor. Eu não tive escolha. Ou eu pulava, ou eu morria. Então eu pulei. Aproximei da janela e me preparei para saltar, quando senti uma mão em meu braço. Olhei e vi a mulher sem teto me puxando para longe da janela. Ela me levou para fora do hospital. Ela me impediu de pular. E eu corri pela minha vida. O resto da noite, quando recobrei a minha consciência, quando saí do estado total de sonambulismo, eu fiz uma pesquisa sobre o hospital. O hospital foi abandonado há 20 anos, depois de que um incêndio criminoso devastou aquele hospital. Os enfermeiros, médicos e seguranças fugiram do prédio e deixaram seus pacientes para trás, para serem queimados vivos. Saí de casa na manhã seguinte e voltei a morar com os meus pais. Então tudo estava explicado. Eu e Carlos éramos médicos residentes. Eu entendi, então, tudo aquilo que estava acontecendo. E eu não consigo dormir bem já faz mais de 2 anos.